O filme começa numa noite bem escura, com uma família caindo na estrada cheia de esperança para uma viagem dos sonhos. Chegando no destino, os pais, na maior empolgação, pulam para fora do carro e quase esquecem do filho. No dia seguinte, a gente conhece outra família, os Dalton. O Ben, a Louise e a pequena Agnes queriam fugir da rotina, então foram para a Itália. Enquanto os pais da Agnes curtiam o sol, um cara, o Pat, chega e pede a espreguiçadeira emprestada pro Ben, para levar para a família dele. E essa galera era estranha. A família do Pat, a esposa Chiara e o filho Ant, chamava a atenção por umas atitudes bem esquisitas. Mais tarde, o Ben e a Louise saem para jantar, deixando a Agnes com a babá. Na volta, encontram o Pat e a Chiara de novo. O Ben acha tudo muito bizarro, mas nada demais acontece. Depois, a família Dalton janta com outros hóspedes do resort, mas a coisa desanda quando a Agnes perde o seu brinquedinho favorito, o Hop. Aí, para surpresa de ninguém, o Pat e a Chiara reaparecem, com o Hop na mão. Eles apresentam o filho, o Ant. O Pat, todo simpático, oferece uma voltinha na moto para Agnes. Os pais dela ficam meio cabreiros no começo, mas acabam cedendo. Depois do passeio, o Pat convida o casal para jantar em um restaurante ali perto, para eles conversarem de verdade. Durante o jantar, rola um papo sobre trabalho e ideias de passeios. O Pat, com um sorriso de orelha a orelha, fala que curtiu o jeito sério e reservado do Ben e da Louise. A Agnes interrompe a conversa para perguntar se pode brincar com o Ant. Eles ficam meio na dúvida, mas deixam as crianças irem. Aí, o Pat solta uma bomba. O filho dele nasceu com a língua bem pequena, o que dificultava a fala e fazia com que ele não se entrosasse com outras crianças. O Pat e a Chiara, na maior vibe relax, brindam a nova amizade. Mas a família da Agnes, que mora em Londres, tem que voltar para casa logo. A gente percebe que o casamento do Ben e da Louise não vai bem. Ele perdeu o emprego e as brigas estão cada vez mais frequentes. A Louise conta que eles receberam uma carta do Pat. Para animar o Ben, o Pat, com seu entusiasmo inconfundível, diz o quanto sentiu falta da semana incrível na Itália e até convida a família para passar um fim de semana na casa deles. O Ben, querendo sair da mesmice, acha a ideia fantástica. A Louise, mais pé no chão, acha que é loucura, já que mal conhecem a família. Mas, depois de pensar na situação, eles decidem que uma mudança de ares faria bem. Então, topam. A casa do Pat e da Chiara fica em uma fazenda isolada, bem longe de Londres. A viagem de carro é longa e estressante. As horas passam e o clima fica pesado no carro. Mas, depois de uma eternidade, eles finalmente chegam. O Pat e a Chiara os recebem com os braços abertos e oferecem uns drinks, mantendo a vibe descontraída. Já o Ant não parece nem um pouco animado com a visita. Na cozinha, o Pat, sempre exagerado, mostra pra galera umas laranjas sanguíneas que trouxe da Itália. Ele diz que sacrificou o melhor ganso da fazenda em homenagem a eles. O prato principal seria ganso à laranja sanguínea, seguindo uma tradição da família. A primeira a provar é sempre uma mulher. Eles oferecem o primeiro pedaço para Louise, ignorando o fato de que ela tinha dito no resort que era vegetariana. Depois de um momento super esquisito no jantar, a noite segue. Sentindo-se sufocado, o Ben sai para respirar um pouco. É quando o Ant aparece tentando dizer alguma coisa, mas não consegue. O Pat chega, manda o filho ir para a cama de um jeito bem ríspido e o papo acaba ali. Mais tarde, o Ben e a Louise conversam com o Pat e a esposa dele. Eles chegam à conclusão de que a experiência toda parece um detox digital, longe de gente e de tecnologia, já que não tem internet ali. A Louise fala do seu desconforto de ter comido carne, principalmente por causa do ganso sacrificado em homenagem a eles. Quando vão se deitar, eles notam uma mancha de sangue seca na parede, mas dão de ombros, pensando que o quarto não era usado há um tempão. Enquanto conversam, eles comentam que a vida da família do Pat é estranha, fora do normal. A Agnes chega dizendo que não consegue dormir. Para ajudá-la, eles usam um aplicativo que ensina técnicas de respiração, e no fim das contas, acabam dormindo todos juntos. No dia seguinte, as duas famílias decidem fazer uma trilha. Durante a caminhada, eles acendem uma fogueira, veem uma raposa e tomam um café.
A Agnes reclama que o ente não quer brincar com ela, e o Pat, sem pensar duas vezes, força o filho a brincar, o que deixa a Louise bem desconfortável. A Louise também está com uma dor no pescoço. O Pat, que é médico, oferece uma terapia de água fria. Chegando ao rio, eles notam uma cicatriz esquisita na barriga da Kiara, que diz ter caído de uma escada enquanto pegava maçãs. Ninguém dá muita bola para a história. Todos decidem pular na água, mesmo o ente não sabendo nadar. A Kiara tranquiliza todo mundo dizendo que o Pat sempre cuida dele. Todos pulam, mas Louise fica com receio. Apesar de todos insistirem para ir, ela decide ficar por ali mesmo. Já em casa, enquanto usava o secador de cabelo, um curto fez o aparelho quase pegar fogo. Para Louise, isso foi a gota d'água. Ela não queria ficar mais naquele lugar e diz a seu marido que usaria a dor de pescoço para abandonar aquele casal de malucos. Justo nesse momento, a Kiara os convida para um jantar especial. Um caçador local chamado Mike, famoso por cozinhar bem, preparou uma refeição no restaurante dele. A Kiara insiste que o lugar é de primeira e uma ótima chance para relaxar, então eles acabam aceitando. Algumas horas depois, eles se preparam para sair. Antes de irem, o Pat avisa que as crianças não vão, já que a noite é só para adultos. Segundo ele, eles contrataram uma babá que fugiu da guerra e trabalha ilegalmente, mas que era de confiança. O mais estranho é que a tal babá é um cara barbudo parecido um mendigo. Apesar de muito receosos, eles acabam deixando os filhos com ele. Não sei vocês, mas eu não teria coragem. A família do Ben aceita o convite, e chegando ao restaurante, o Pat revela que eles serão os únicos clientes da noite. Eles conhecem o Mike, o chefe que caça os próprios ingredientes. Durante o jantar, a Louise lembra que é vegetariana, e o Pat e a Kiara se desculpam por terem servido ganso para ela na noite anterior. Por sorte, ela come peixe, então eles oferecem um prato de frutos do mar. Enquanto isso, na casa, as crianças estão brincando de esconde-esconde com a babá. O ente mostra para Agnes uma coleção de relógios que são do pai dele, e na hora que a babá está para achá-los, ele pede para Agnes fazer silêncio. No restaurante, o Pat e a Kiara começam a contar detalhes íntimos da relação deles, dizendo que estão juntos há 17 anos e têm uma vida sexual super ativa. A Louise fica chocada e comenta que no caso deles, se tiverem sorte, a intimidade rola uma vez por mês. Durante o jantar, a Kiara flerta abertamente com o Pat e eles fazem uma brincadeira com o casal. No fim da noite, eles inventam uma desculpa e vão embora, deixando Ben e a Louise pagando a conta. Na casa, o ente mostra para Agnes umas marcas no corpo que o pai dele, o Pat, fez nele. Mas na hora que as mães chegam, as crianças fingem que estão dormindo. Mais tarde, o Ben e a Louise têm uma briga feia. O Ben diz que viu umas mensagens comprometedoras no celular dela. A Louise se desculpa, mas lembra que, apesar de tudo, ela o apoiou quando ele perdeu o emprego. Ela confessa que não tem certeza se ele está com ela por amor ou por medo de ficar sozinho. Depois de um papo honesto, eles se entendem e prometem resolver os problemas juntos. Depois da briga, a Louise vai checar a filha, mas não a encontra na cama. Preocupada, ela a procura pela casa e a encontra dormindo no quarto do Pat e da Kiara. Revoltada, ela pega a menina, arruma as malas correndo e avisa o Ben que eles precisam ir embora. Enquanto eles vão embora, o ente assiste, triste, a Agnes partindo. Depois de um tempo na estrada, a Agnes se lembra do Hop, o bichinho de pelúcia, e percebe que o esqueceu. Ela faz o maior escândalo e começa a ter problemas para respirar. Desesperados, eles procuram o brinquedo e percebem que o deixaram na casa do Pat. Sem saída, eles voltam, sabendo que a filha não consegue viver sem o Hop. De volta à casa, a Louise explica que saíram às pressas porque ela não gostou de ter achado a filha na cama dos anfitriões. Sentindo a tensão, a Kiara conta uma história triste. Eles tiveram uma filha chamada Mary, que morreu com apenas 12 semanas. Ela explica que quando ouviu a Agnes chorando, o instinto de mãe falou mais alto e ela a levou para dormir com eles. A Kiara pede desculpas sinceras, o clima melhora e a situação parece resolvida. Com o clima mais calmo, a família do Ben decide ficar mais um pouco, principalmente porque a Agnes insiste que precisa ajudar o ente. Enquanto as mães conversam, as crianças continuam pintando. O ente tenta escrever um recado importante para Agnes, mas ela não entende. Ao ver sua mãe se aproximando, o moleque rapidamente engole o papel para ela não ver. Agnes fica assustada. Enquanto isso, o Pat e o Ben vão caminhar. O Pat diz que ouviu a briga e entende como é difícil lidar com traição. O Ben insiste que foram só mensagens, mas o Pat o incentiva a se livrar da mágoa.
Como terapia, ele o leva para um lugar isolado e sugere que eles gritem o mais alto que puderem. Eles gritam até ficarem exaustos, e a tensão entre os dois some. Na casa, a Louise corta a mão sem querer. Como tem um médico por perto, o Ben não se preocupa. Mas aí, o Pat solta a bomba. Ele não é médico de verdade. Eles ficam confusos, e ele brinca que eles sobrevivem vendendo umas drogas. Depois de rir, ele diz que era só uma piada, e que sim, ele é médico. Durante o almoço, a Chiara começa a ensinar boas maneiras para Agnes. A Louise não gosta. Sente que estão se intrometendo na educação da filha. Chateada, ela pede para Chiara parar, e a lembra que ela é a mãe. Sentindo a tensão, o Pat explica que a Chiara cresceu em um orfanato, o que talvez explique a vontade de educar as crianças. Se sentindo culpada, a Louise acaba pedindo desculpas, e a briga acaba ali. Mais tarde, as crianças mostram uma dança que prepararam para os pais. Mas o Ent tem dificuldade de acompanhar a música e se coordenar com a Agnes, o que irrita profundamente o Pat. Ele manda eles fazerem de novo, dizendo que não aguenta ver o filho se esforçar para pegar o ritmo. A Agnes fica sem graça, e não quer mais dançar. Para quebrar o clima pesado, os adultos começam a beber mais do que o normal. Quando o Pat finalmente dorme, a Louise diz pro Ben que é a hora perfeita de ir embora, já que tudo está muito estranho. Mas o Ben, meio bêbado, prefere ficar para tomar um café e garantir que nada de ruim vai acontecer. É quando a Chiara se aproxima da Louise e a avisa que eles não podem ir embora antes do Pat acordar, dando a entender que seria perigoso para ela e para o Ent. Enquanto isso, o Ent, que parece ter um plano, rouba as chaves do pai e joga a bola propositalmente em direção às galinhas, levando a Agnes até o porão. Lá, ele mostra algo assustador. Várias malas de antigos hóspedes e fotos antigas. A verdade vem à tona. O Pat não é o pai dele. O Ent confessa que o pai de verdade foi assassinado e teve a língua cortada. Parece que o Pat e a Chiara são os responsáveis pelo desaparecimento de várias famílias. Pensando rápido, o Ent diz para Agnes tirar fotos com um celular como prova. Eles conseguem sair do porão sem serem vistos. Mas quando voltam, o Ent percebe que o Pat já está acordado. O Pat, com um jeito mais carinhoso, pede um abraço para o filho. Para não levantar suspeitas, o Ent, de forma rápida e discreta, devolve as chaves para o bolso do pai, e tudo parece voltar ao normal. A Agnes bola o plano perfeito. Diz que a menstruação desceu para ter uma desculpa para ir ao banheiro com a mãe. Lá dentro, ela mostra as fotos que tirou no porão. A Louise, assustada, fala para a filha manter a calma e agir como se nada tivesse acontecido, para não levantar suspeitas. Ela vai atrás do Ben, mas percebe que a Chiara anotou a tensão no seu pescoço. Quando a Louise finalmente encontra o Ben, eles concordam que a única chance de sair dali é fingir que não sabem de nada. Eles não podem demonstrar medo. Mas a Agnes está apavorada e não consegue mais fingir. Então eles usam a menstruação da Agnes como desculpa para ir embora imediatamente, sem chamar muita atenção. Seguindo o plano, eles se despedem do Pat e da Chiara, tentando parecer o mais calmos possível. Mas, quando chegam ao carro, o pneu está furado. O Ben, nervoso, sugere chamar um guincho, mas o Pat, confiante, diz que ele mesmo conserta. Com uma tranquilidade assustadora, ele troca o pneu. Quando eles estão quase indo embora, a Agnes se lembra do Hop. Ela não pode ir sem ele. Eles procuram o brinquedo e o encontram no telhado. O Pat, sempre solícito, segura a escada para o Ben subir. Mas quando ele pega o Hop, o boneco está todo rasgado. A Agnes, exausta e perturbada, já nem se importa mais. Ela só quer ir embora. Na despedida, o Pat, num tom entre a sinceridade e o sarcasmo, diz que espera que eles se falem, mas duvida que isso vá acontecer. A Louise, na lata, diz que o casamento deles provavelmente vai acabar. Ela confessa que traiu o Ben porque estava infeliz, e mesmo se desculpando, não sabe se eles vão superar. O Pat e a Chiara parecem até gostar da honestidade. Quando eles estão prestes a ir embora de vez, o Pat joga o Ent na água. O Ben o salva, já que o garoto não sabe nadar. Mas era uma armadilha. Eles não conseguem sair da propriedade, e a família é capturada de novo. O Pat explica que tudo era parte de um jogo doentio.
Ele exige pagamentos e transferências, dizendo que eles gostam de ter amigos que se sentem superiores por serem legais com uma criança com deficiência como o ente. Ele também confessa que ficam com o ente porque a Kiara sempre quis ser mãe, mas eles nunca conseguiram ter filhos. Na hora que o Pat vai injetar algo na Agnes, a Louise, em um ato de desespero, o ataca com uma faca que ela tinha escondido. O caos se instala e a família consegue escapar, trancando o Pat e a Kiara com um cadeado. A Kiara implora por ajuda, mas ninguém acredita nela. Quando eles estão quase na cerca, o Mike, o caçador, atira neles. Sem saber o que fazer, a família corre de volta para a casa e tenta ligar para a emergência, mas o telefone está sem linha. O Ben entra em pânico, mas a Louise, em um mix de desespero e coragem, grita para ele se acalmar. Para piorar, o caçador já foi logo soltar o casal de doidos. A luz da casa se apaga e ele volta para si. Eles escondem as crianças no armário, dando instruções claras para ficarem em silêncio. Sabendo que o confronto é inevitável, eles se preparam. Ele avisa que vai entrar na casa para acabar com eles. O Mike entra primeiro, pelo telhado, seguido pelo Pat e pela Kiara, todos armados. O Pat persegue a Louise, mas ela o surpreende na porta de um quarto, o ataca e consegue escapar. A Kiara, fora de si, procura as crianças. Nessa busca tensa, o ente não consegue controlar uma crise de tosse e acaba revelando onde as crianças estão escondidas. O Pat segue o som e encontra o armário, mas quando abre a porta, eles não estão lá. Ele só encontra o celular com o aplicativo que a Louise usava para acalmar a Agnes. De repente, a Louise aparece do nada e joga ácido nele. O Pat grita de dor, e ela aproveita o caos para pegar as crianças e fugir. A Kiara corre para ajudar o Pat, tentando lavar o ácido, mas o estrago já está feito. Enquanto isso, o Mike encurrala o Ben e levanta um espelho afiado, pronto para esfaquear o olho dele. Mas no último segundo, a Louise chega e o atinge na cabeça com um martelo, salvando o Ben. O golpe é tão forte que o Mike cai, imóvel, e eles o eliminam de vez. O Pat, ferido, manda a Kiara acabar com eles. As crianças tentam fugir pelo telhado, mas a Kiara aparece na janela. A Louise a empurra e ela cai no chão. O Ben se sacrifica, pulando para ajeitar a escada, mas só fratura a perna. Eles descem, mas ouvem um barulho e acham que é o Pat. Mas era só uma raposa. O alívio é curto. Ao se virar, o Pat aparece, com a Agnes nos braços. Ele olha para a esposa morta e diz que eles tiraram a Kiara dele, e agora a Agnes será a nova Kiara. Mas a Agnes, que sempre foi esperta, tinha pegado o sedativo que eles usariam nela quando ela estava presa mais cedo. Rapidamente ela o injeta no Pat. Enquanto ele enfraquece, Ben aponta uma arma para ele, mas ele não consegue atirar porque é muito frouxo para isso. Eles decidem ir embora. Antes de sair, o ente pega um tijolo e, em um ato de fúria, desfigura o Pat, liberando toda a raiva que ele guardou por tanto tempo. Depois que o ente o mata, eles finalmente deixam a fazenda, juntos. E assim termina essa história de arrepiar.